Olá, vamos para mais um vídeo. Eu sou Ieda, seja bem-vindo a esse canal. E hoje nós vamos falar sobre felicidade. 3 frases para a gente refletir sobre a felicidade. E a primeira delas é que a felicidade não depende do que nos falta, mas sim do bom uso que nós fazemos do que a gente tem. Sabe aquela história de olhar o copo meio cheio ou meio vazio? Então, será que você é do tipo que olha o copo sempre meio vazio? Tá sempre olhando para o que está faltando e às vezes não sabe aproveitar que você tem meio copo ali cheio e que ainda tem uma metade ali para ser aproveitada? No dia a dia a gente se confronta muito com isso, né? Às vezes a gente não tá na condição da vida que a gente queria, não tá, né, na casa, na situação financeira mais esperada. Mas será que tudo tá ruim? Será que a gente não consegue olhar o copo meio cheio e conseguir extrair o melhor e realmente valorizar o que a gente tem, né? Eu me lembro quando meus filhos eram pequenos que era tão simples fazer aquelas crianças ficarem felizes. Eles tiveram a oportunidade de ganhar bons brinquedos, dados por pessoas amigas. Eu acho até interessante fazer essa observação que é muito comum que pessoas que não têm filhos deem brinquedos maiores, mais caros, mais tecnológicos, porque às vezes, talvez por não ter a convivência com a criança, acha que é isso que a criança vai esperar. Um brinquedo grande, barulhento, cheio de botão, de coisa, de funcionalidades. E quando a gente convive com criança, a gente percebe que é tão mais simples fazer a criança ficar tranquila, entretida no brinquedo. E às vezes uma coisinha mais simples que a gente vê muito pelos memezinhos pela internet, e é a coisa mais verdadeira. Eu tive a oportunidade de conviver com os meus filhos pequenininhos, deles largarem os brinquedos para brincar com as panelas da cozinha, para querer brincar com um pregador de roupa, querer brincar com uma bolinha, simplesmente uma bolinha com textura, alguma coisa assim, aquelas bolinhas molinhas que tinha outras bolinhas dentro, meio gelatinosa. Às vezes algumas coisas simples, um brinquedo de monta-monta, uma coisinha só de empilhar ou de encaixar. Era tudo tão mais interessante, às vezes, do que um brinquedo grande, do que uma coisa que foi até realmente de muito valor financeiro, né? Então, quando a gente convive com criança, eu estou fazendo esse exemplo para que a gente veja que às vezes as coisas da vida são simples, né? E a gente mesmo adulto, no nosso dia a dia, a gente tem o mau hábito de às vezes ficar olhando para o que está faltando, né? A gente está sempre, puxa, mas podia ter mais roupa, podia ter mais sapato, agora, principalmente agora no frio, né? Eu não sei de onde que você é, mas eu estou aqui em São Paulo e tá bem frio hoje. Então, a gente tem que estar mesmo preparado, né? Mas a gente é um período só na vida, né? É um período só do ano. Vai passar, daqui a pouco passa, daqui a pouco sobe a temperatura. Então, será que a gente de repente precisa lá correr e comprar mais coisas e tá sempre preocupado com o que não tem e sem se adaptar com o que a gente já tem, né? Então, essa questão aí é um ponto interessante para a gente pensar no nível de felicidade. A gente estar feliz com o que a gente tem. Isso não quer dizer estar estagnado, mas sim se sentir feliz com o que tem. Uma outra frase para a gente pensar que seria assim, em termos de felicidade, né? Se a gente avalia o nível da nossa felicidade. A gente está sempre correndo. Você está correndo? E quando você está correndo na vida, você consegue ver as coisas que estão ao seu redor? Por que a gente corre tanto? Né? A gente às vezes tem um ritmo de vida tão corrido e não para olhar o que tem ao redor. E aí eu não estou nem falando da nossa casa só, eu estou falando do entorno mesmo. Muitas vezes a gente não consegue valorizar a rua que mora, o bairro que mora, porque é um bairro muito residencial, muito simples, mas de repente tem tudo que você precisa. Tem as lojas perto, as farmácias perto, o mercado, a convivência com a vizinhança é amistosa.
Seus filhos, você sente segurança para criar seus filhos ali, para sair, voltar para casa tranquila. Então, a gente está sempre correndo. Será que a gente consegue observar essa beleza do entorno? Às vezes até a árvore que tem na rua, ou a planta que você consegue ter no jardim, que você vê ela florescer. Às vezes é tão corrida que a gente não consegue ver quando uma plantinha que a gente colocou ali e nem deu tanta atenção, a chuva fez o serviço dela e a planta está ali florescendo bonita. Então são pequenas coisas que a gente às vezes não para prestar atenção. E isso faz diferença no nosso nível de felicidade. Quando a gente olha o entorno e vê, como foi o exemplo, a planta crescendo, uma árvore bonita na rua, vê que você mora numa região em que a tua cidade é tranquila, você sente segurança para você entrar, ir e vir. A gente vive num país em que, por piores que sejam as circunstâncias econômicas, sociais, a gente não vive em guerra, né? Principalmente hoje, nessa época, e nesta semana estamos ouvindo muito mundo falar sobre guerra, né? De bombardeios que aconteceram em Israel. Então, é muito triste a gente imaginar que pessoas vivem sob essa preocupação, sob essa ameaça, né, de uma bomba, de um míssil, da possível guerra. Então, puxa, será que a gente consegue valorizar o que a gente tem, o lugar que a gente mora, o nosso entorno? A gente consegue ver beleza e daí tirar, assim, um motivo pra gente falar assim, puxa, eu sou feliz onde eu tô, eu sou feliz com o que eu tenho, eu sei aproveitar o que eu tenho. E ainda finalizando essa parte da felicidade, pra gente refletir sobre isso, a gente pensar que é muito importante que a gente seja feliz com o que tem, enquanto a gente trabalha pelo que a gente quer. E aí entra no ponto de, você tem se permitido sonhar? Como é que tá isso? Quais são seus planos, seus objetivos daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos? Para a aposentadoria, para a vida adulta dos filhos, quando os filhos saírem do ninho, quem vai ser você? O que você pretende fazer? Então, são coisas para a gente pensar. E isso vai equilibrar nosso nível de felicidade. Quando a gente não espera mais nada da vida, parece que fica tudo muito incerto, sem graça, até monótono, né? E também até meio triste, porque nós vivemos de felicidades, de pequenas felicidades, né? De pequenas alegrias. Nós vivemos de atingir objetivos. Isso faz a gente se sentir motivado todos os dias. Então esse é um último ponto para a gente pensar sobre a questão da felicidade. Valorizar tudo que a gente tem, olhar o nosso entorno com essa beleza que existe e valorizar isso, e abraçar isso tudo e se sentir feliz com o que a gente tem, enquanto a gente alcança o que a gente quer lá na frente também. Sem esquecer que nós vamos continuar. Nós temos que pensar que a nossa vida continua. E o que a gente quer lá na frente? O que você tem sonhado? O que você tem projetado? Então eu espero que essa reflexão tenha ajudado você também a pensar um pouquinho mais no seu nível de felicidade. E se estiver muito baixo, vamos trabalhar para a gente melhorar e criar novos planos aí, novas metas e seguir cada dia mais feliz. Se esse vídeo fez sentido para você, dá seu like, se inscreve no canal para receber as próximas notificações, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.